A fase pré-seleção. Antes de se formar oficialmente a seleção brasileira de futebol para a primeira partida em 1914, houve no Brasil 6 partidas, disputadas na fase chamada de pré-fase do selecionado brasileiro. Estas partidas, curiosamente, foram jogadas por combinados regionais brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo, ou apenas o combinado do Rio de Janeiro, contra equipes do exterior, abaixo, não sendo computados nas estatísticas por vários historiadores. Um erro. Um outro dado curioso é que, apesar da Bahia ter organizado o seu campeonato em 1905, antes do Rio de Janeiro, em 1906, não foi feito sequer um combinado deste estado. Talvez por ser um centro distante do chamado eixo Rio-SP. Os jogos da fase pré-seleção 31 de julho de 1906, local, Velódromo/SP, com Rio-São Paulo 0x6 África do Sul 7 de julho de 1908, local, Velódromo/SP, com Rio-São Paulo 0x4 Argentina 2 de julho de 1912, local, Velódromo/SP, com Rio-São Paulo 3x6 Argentina 10 de julho de 1912, local, Laranjeiras/RJ, com Rio-São Paulo 0x4 Argentina 9 de setembro de 1913, local, Campo do Botafogo/RJ, com Carioca em X0 combinado de Portugal 16 de setembro de 1913, local, Campo do América/RJ, combinado Carioca 2x1 Chile. A seleção brasileira de futebol foi formada, oficialmente, com a fundação em 1914 da Federação Brasileira de Esportes, distintivo ao lado, a atual CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que adotou o nome atual em 1979. Antes, porém, a CBF já se chamou Federação Brasileira de Futebol em 1915 e Confederação Brasileira de Desportos, de 1916 a 1979. No entanto, o primeiro presidente foi o Sr. Álvaro Zamit, que dirigiu a entidade de 20 de novembro de 1915 a 04 de novembro de 1916. O primeiro uniforme oficialmente utilizado pela seleção brasileira data de 21 de julho de 1914, no primeiro jogo, considerado não oficial pela FIFA, contra a equipe inglesa do Exeter City. O Brasil jogou e venceu por 2-0 com a seguinte formação: Marcos, Pindaruineri, Lagreca, Rubens Salles e Rolando, Abelardo, Oswaldo Gomes, Frienderich, Osman e Formiga. O jogo foi realizado no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e os marcadores foram Oswaldo Gomes, atleta do Fluminense/RJ, e Osman, do América/RJ. O primeiro título do selecionado brasileiro viria 2 meses depois, numa disputa com a Argentina. O Brasil vence por 1-0 e leva a Copa Roca. O Brasil formou com Marcos, Pindaruineri, Lebreca, Rubens Salles e Pernambuco, Milon, Oswaldo Gomes, Bartô, Frienderich e Arnaldo. Rubens Salles fez o gol brasileiro. O jogo foi realizado no campo do Clube Gimnasia e Esgrima, em Buenos Aires/Are. O primeiro distintivo na camisa apareceu no ano de 1917, com o escudo da antiga CBD, foi utilizado apenas na partida contra a Argentina, pelo Campeonato Sul-Americano. Até então, o Brasil jamais havia utilizado um distintivo em suas camisas. Neste mesmo ano, e pelo mesmo campeonato, a seleção utilizou uma camisa vermelha. É que os seus adversários, assim como o Brasil, entraram na competição com uniformes brancos, e o jeito foi fazer um sorteio, e o Brasil teve de mudar o seu uniforme em 1930. A seleção participa da primeira edição da Copa do Mundo, e 24 jogadores são inscritos, sendo que o único jogador fora do Rio de Janeiro é o paulista Araquém Patusca, que teve de se desligar de seu clube, o São Paulo da Floresta, para atuar na Copa. O motivo: briga da CBD com a Ápia. A estreia foi contra o selecionado iugoslavo, perdendo por 2-1. Na despedida, vence a Bolívia por 4-0, ficando na 6ª colocação. Em 1949, a seleção brasileira principal aplicou a maior goleada de sua história. Foi pelo Campeonato Sul-Americano de 1949, em 10 de abril, e jogando no Pacaembu, o Brasil sapecou um 10-1 para cima da Bolívia. Uma semana antes, aquela seleção ainda mandou um 9-1 no Equador na mesma competição. O resultado só é superado pela seleção olímpica, na vitória por 14-0 sobre a Nicarágua, em 17 de outubro de 1975, e válido pelos Jogos Pan-Americanos. No ano de 1950, a CBD, atual CBF, cedia a Copa do Mundo com a participação de 13 seleções. Os estádios utilizados foram: Estádio do Maracanã/RJ, sediou 08 jogos; Estádio do Pacaembu/SP, 06 jogos; Estádio da Independência/MG, 03 jogos; o do Ivalde Brito/PR, 02 jogos; o Estádio dos Eucaliptos/RS, 02 jogos; e a Ilha do Retiro/P, 01 jogo. No ano de 1954, um jovem gaúcho, de nome Aldir Garcia Schley, venceu o concurso para a escolha do novo uniforme com as cores da bandeira nacional. Surgia ali a camisa canarinho. Sua estreia ocorreu durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1954. Em 2014, o Brasil cedia, pela segunda vez, a Copa do Mundo. Com 32 participantes e 64 partidas disputadas, a seleção brasileira termina na 4ª colocação, e leva a maior goleada de sua história por diferença de gols, já que na Copa de 1934 foi derrotada pela Iugoslávia por 8-4. No jogo semifinal, em Belo Horizonte, perde de 7-1 para a campeã Alemanha. Clubes e seleções regionais que vestiram a camisa canarinho. Dentre todos, apenas Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Palmeiras foram as únicas equipes a vestirem a camisa da seleção brasileira principal. Em 1956, a seleção gaúcha representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, realizado no México, e tornou-se campeão. O Palmeiras vestiu a camisa amarela do Brasil em um amistoso contra a seleção do Uruguai no dia 07 de setembro de 1965 e venceu por 3-0, gols de Germano, Reinaldo e Tupanzinho.
O Corinthians representou o Brasil em um jogo contra o Arsenal da Inglaterra, em Londres, jogando de camisas azuis, no dia 20 de novembro de 1965 e perdeu por 2-0. No final de 1968, o Galo representou a seleção brasileira em jogo contra a Iugoslávia e venceu por 3-2, conseguindo uma grande virada após levar 2 gols no começo da partida. Em 1984, o Internacional teve os 11 jogadores titulares, representando a seleção nas Olimpíadas dos Estados Unidos, trazendo a medalha de prata. Nota: a FIFA não reconhece os jogos contra clubes e seleções